Ele era um perdedor nojento e sem futuro, mas reencarnou como um príncipe com poderes divinos. Lloyd era um plebeu asqueroso, pego e prestes a ser executado por nobres que o achavam patético e feio demais. Os nobres zombam dele por ter a magia mais fraca do reino, dizendo que não merecia viver. Antes de matá-lo, porém, decidem desrespeitá-lo uma última vez, dando-lhe uma chance grátis de usar seus feitiços neles. Cego de raiva, ele usa sua magia de fogo para atacar o nobre, mas é tão ruim que os nobres riem de novo, fazendo Lloyd se perguntar por que diabos nasceu assim. Em seguida, o nobre decide acabar com seu sofrimento e atira uma bola de fogo de volta para mostrar o que é magia de verdade. Lloyd é imediatamente coberto em chamas, gritando de agonia, mas no instante seguinte ele entende a verdadeira magia, admirando a beleza do feitiço do nobre, desejando outra chance na vida para aprender mais e se tornar o mago mais forte que existe. No momento seguinte, ele abre os olhos e se vê num quarto estranho cercado por criadas. Ele se pergunta se é assim que o céu se parece e tenta dar uma apalpadinha em uma delas. Quando, sem querer, ele ativa um feitiço que explode o teto do castelo na hora, surpreendendo-se com a força insana da sua magia, mesmo sendo só um bebezinho. Acontece que seu desejo foi realizado. Ele não só reencarnou com muita mana, como também se tornou um nobre, o 7º príncipe da família real. Alguns anos se passam e o reino prospera, com todos vivendo em paz, ganhando o suficiente para comer e dormir felizes. Dentro do lindo castelo, as criadas rondam os corredores procurando Lloyd, que se esconde atrás de uma estátua para fugir delas. Ele começa a correr na direção oposta, mas esbarra em uns políticos e logo pede para não contarem às criadas onde ele está. O político concorda e pergunta se ele quer caçar, tentando ganhar seu favor, mas percebe que Lloyd já vazou. O de cabelo azul o chama de puxa-saco idiota por tentar impressionar o 7º príncipe que nunca herdará o trono. Mas o loiro lembra que Lloyd é o moleque que lia livros de feitiços antes de 1 ano, recusou leite materno como um cavalheiro de verdade, sem contar que a magia dele é tão forte que ele literalmente explodiu o teto do castelo no dia em que nasceu. Lloyd, por outro lado, não tem interesse na coroa e corre pelo castelo em seu novo corpo, que tem coxas estranhamente grossas para um cara. Mas tudo pode acontecer nesse mundo lacrador. Ele consegue despistar as criadas e entra na biblioteca real, onde seus olhos brilham ao ver tantos livros de magia que mal pode esperar para ler. Pega um dos livros enormes, mas antes de começar, Silpha, sua professora, o encontra e o leva para praticar espada. Eles iniciam um treino em ritmo insano, atacando e contra-atacando mais rápido que um piscar de olhos. À primeira vista, parece que o príncipe se segurava bem contra Silpha e seus atributos massivos, mas logo ela o empurra para trás enquanto eles respiram. Lloyd reclama de ter que treinar espada todo santo dia, já que não tem como ele pegar a coroa sendo o 7º príncipe, mas Silpha diz que todos devem saber se proteger, sejam da realeza ou não. Ela afirma que desde que começou a treiná-lo há 3 anos, virou sua obsessão e único propósito. Lloyd manda ela ter uma vida e pegar um sol às vezes, mas ela ataca de novo, só para ser recebida pela espada de Lloyd num bloqueio perfeito. Eles começam a igualar os ataques um do outro, chocando-se como Goku e Vegeta, enquanto Silpha reconhece que as habilidades do príncipe cresceram e ele está se tornando um espadachim melhor. Lloyd percebe que ela ainda está segurando sua força real, como sempre, mas mesmo assim, para igualá-la, ele é forçado a usar magia de controle, que basicamente o faz copiar cada movimento dela. Ou seja, ele está trapaceando, tipo minha ex, mas ele faz isso porque quer ler, não porque é um pilantra. Mesmo assim, ele é forçado a recuar, pois a diferença na força do braço, alcance e altura dela lhe dá vantagem, colocando Lloyd na defensiva, sendo empurrado de novo. Ele sabe que se não lutar bem, ela o fará treinar a noite toda, então ele trapaceia mais. Aumenta o comprimento da espada, usa magia para engrossar o antebraço, tipo um maromba, e levita para compensar a diferença de altura.
Ele a ataca de novo, mas desta vez ela percebe que ele luta com muito mais força, conseguindo igualar os ataques, atacando e contra-atacando, enquanto Lloyd usa sua magia de levitação para surpreendê-la de outro ângulo. Ele decide pegar um impulso da fonte para finalizar a luta, mas Silpha calmamente bloqueia sua espada, diz que ele está trapaceando, o joga no chão e dá um tapa na cabeça dele. Ela diz que sabe que ele usou magia para aumentar o comprimento da espada, o que lhe deu muito alcance, e também começou a usar magia de levitação para aumentar a altura. Mas em vez de ficar brava, ela ficou toda animadinha e começou a elogiar Lloyd por conseguir usar dois feitiços diferentes ao mesmo tempo, dizendo que nem os melhores magos da corte conseguem isso. Lloyd percebe que ela nem sabe que ele também aumentou a força do braço e usava magia de controle para copiá-la, mas fica de bico calado. Naquela noite, ela o leva para um banho na casa de banho e coloca a cabeça dele entre seus montinhos massivos, enquanto as outras garotas contam a lenda de um livro maligno nas masmorras do castelo que contém a alma presa de um antigo demônio do mal. Ouvindo isso, Lloyd mal podia esperar e conseguiu passar pelas garotas, vagando pelos corredores com seu feitiço de invisibilidade, e passou pelos cavaleiros que guardavam as portas da masmorra, que contém magia forte o suficiente para abalar o reino inteiro. Ele encontra a porta da biblioteca proibida, mas percebe que está trancada por feitiços protetores. Graças às suas habilidades superpoderosas, ele anula o feitiço facilmente e entra na biblioteca, parecendo uma figura bem peculiar. Ele corre pela biblioteca sem conseguir conter a empolgação ao ver tantos livros e decide ler um e depois selar a biblioteca de novo. Antes que ele pudesse fazer algo, um livro salta da pilha e começa a voar, enquanto uma criatura demoníaca estranha tenta sair, mas os amuletos protetores o prendem no lugar. Ele elogia o garoto por quebrar a barreira da biblioteca, enquanto Lloyd pergunta: "Quem diabos é você?" O demônio o chama de lunático e diz ser o antigo demônio Grimm, perguntando se Lloyd pode libertá-lo do livro. Ele afirma que o selo já está gasto depois de tantos anos, e é só questão de tempo até ele escapar sozinho. Ele tenta suborná-lo com ouro, mas Lloyd pega um pedaço e o esmaga nos dedos, dizendo ao demônio que sua magia é bem básica e sem refino, já que ele só usou poeira para formar algo parecido com ouro. Ele transforma o ouro em pó, o que surpreende o demônio, enquanto diz a Grimm que vai selar a barreira da biblioteca de novo depois de ler uns livros. O demônio entra em pânico e afirma que o mago que o selou está morto e que ele não tem nada contra o povo do reino. Lloyd não compra a história dele, mas o demônio tenta uma última vez e promete ensiná-lo uma magia antiga que não está em nenhum livro. Isso aguça seu interesse, e ele pergunta na hora se Grimm vai mesmo ensiná-lo. Grimm promete e afirma ter muito poder mágico, o que lembra Lloyd do desrespeito que sofreu na vida anterior. Ele tira a capa, afinal, coxas grossas salvam vidas, e usa sua magia para desfazer a barreira que o selava. Grimm emerge de dentro, parecendo uma mistura estranha de animais, enquanto Lloyd diz: me ensina magia, por favor." O demônio olha e, sem pensar duas vezes, o ataca com magia tão forte e sombria que a biblioteca inteira é destruída e vira pó. Ele estava pronto para destruir o reino quando a poeira se dissipa, e ele nota uma enorme barreira mágica que protegeu o Lorde da Destruição, e diz honestamente ao monstro que nunca viu essa magia antes. Grimm fica furioso e começa a lançar rajadas de magia sombria em rápida sucessão, mas para sua decepção, a barreira nem arranha, enquanto Lloyd tenta entender como controlar essa magia escura. Ele fica todo animadinho com a ideia e pega um pouco da magia sombria com os dedos, que os dilacera como repolho, enquanto esse maluco masoquista lambe o próprio sangue e pede para Grimm usar sua melhor magia nele. Grimm fica puto da vida, divide a cabeça em duas e começa a entoar dois encantamentos diferentes antes de combinar os feitiços e atirar uma rajada de magia extremamente forte no garoto. Para sua surpresa total, a magia dele não causa dano nenhum à barreira de novo, o que o assusta. Ele tenta fugir na hora do maluquinho só para bater numa barreira à sua frente.
Lloyd diz que quis ser cuidadoso, então colocou outra barreira do lado de fora para impedir Grimm de fugir e destruir o reino. Grimm de novo começa a preparar um feitiço destrutivo, mas Lloyd manda ele parar e mostrar sua melhor magia defensiva. Depois de dizer isso, Lloyd entoa um feitiço e atira uma bola mágica tão forte que basicamente transforma a barreira inteira num poço de lava, churrasqueando Grimm, enquanto Lloyd o observa de cima. Logo depois, Lloyd usa sua magia para renovar completamente a biblioteca, deixando-a como estava antes de Grimm destruir tudo, o que choca Grimm demais, que começa a chamá-lo de Papai. Lloyd percebe que demônios nunca morrem e começa a pensar se poderia fazer de Grimm seu cobaia para testar novos feitiços. Grimm imediatamente se curva e implora por misericórdia, prometendo a Lloyd ser seu familiar para sempre. E Lloyd concorda. Ele então diz a Lloyd que ele é muito feio, então Grimm se transforma na hora num bodezinho fofo, enquanto Lloyd manda ele ir para o seu bolso. Grimm ri em sua mente, tramando um plano para controlar o corpo de Lloyd assim que estivesse perto o suficiente. Mas no momento em que toca o corpo dele, Grimm percebe que a mana de Lloyd é tão forte que ele não consegue controlar nem os dedos, que dirá o corpo. Ele imediatamente começa a agir como um cachorrinho submisso, enquanto pensa em diferentes formas de derrotar Lloyd e destruir o reino um dia. Algumas semanas se passam sem problemas, quando um dia, enquanto ele lia na biblioteca, seu irmão mais velho, Albert, o segundo na linha de sucessão ao trono, entra e o cumprimenta, perguntando se ele quer praticar com ele. O jovem príncipe, claro, concorda e desce, onde o príncipe Albert exibe sua magia usando uma bola de fogo potente para acertar os alvos bem no centro, enquanto todas as criadas e seus subordinados aplaudem. A próxima vez é de Lloyd, que se aproxima, mas percebe que precisa esconder seus verdadeiros poderes. Então, ele decide intencionalmente apenas raspar todos os alvos, um por um, com sua bola de fogo, em vez de acertá-los no meio. Todos aplaudem ele também, enquanto um dos políticos carecas zomba de Lloyd dizendo que ele só consegue raspar os alvos, diferente do príncipe Albert, que acerta todos no centro. Albert o olha irritado e manda todos o seguirem lá pra cima, mas diz a Lloyd pra brincar e praticar o quanto quiser. Lloyd fica radiante com a oportunidade, pois agora pode usar sua magia ao máximo de verdade. Ele então se vira para Grimm e diz que quer tentar sua magia especial, onde usou 2 feitiços diferentes de uma vez. Grimm se surpreende e diz que só demônios conseguem isso, pois podem criar várias cabeças. Mas Lloyd é teimoso e afirma ter uma ideia. Sem aviso, ele usa sua magia em Grimm, que o suga para dentro da sua mão, e eles tentam entoar 2 feitiços diferentes ao mesmo tempo. Na primeira vez eles falham, pois Lloyd tentava um feitiço complexo demais, mas ele se recusa a desistir. Na próxima vez que começam a entoar, Lloyd entra no ritmo, enquanto Grimm se assusta ao sentir a quantidade inacreditável de mana brotando do jovem príncipe. Grimm também percebe que ele não só tenta usar 2 feitiços muito complexos, mas também combinar magias de classes diferentes e opostas entre si. A realidade ao redor deles começa a se quebrar enquanto o poder se condensa em 2 pequenas bolas, que ele então combina e atira para o céu com um estrondo tremendo, visto por todo o reino. Quando a poeira baixa, Lloyd percebe que destruiu o pátio de treinamento e, pior, há um buraco enorme no céu. Ele fica apavorado, mas, felizmente, o buraco some com o tempo e tudo parece bem. No dia seguinte, Grimm traz o jornal para mostrar uma foto do buraco no céu na primeira página, mas a atenção de Lloyd se volta para o artigo sobre um grupo de aventureiros que conseguiu muito saque numa masmorra. Isso o faz decidir que quer ir a uma masmorra, então ele pega uma bolota e usa sua magia para criar uma réplica exata de si mesmo, que espelha tudo o que Lloyd faz. Depois disso, ele leva Grimm de volta para o braço e voa para achar uma masmorra, mas acontece que metade da alma de Grimm é magicamente transmitida para o clone no castelo, para que eles possam se comunicar. De volta ao castelo, Grimm se olha no espelho para admirar o trabalho de Lloyd enquanto o próprio príncipe voa rápido e longe, quando de repente avistam uma garota fugindo de um bando de orcs. Eles descem numa colina para observar, mas, para surpresa deles, a garota usa uma técnica de respiração especial para ganhar energia e irrompe pelos primeiros orcs, derrotando-os um por um antes de explodir o último com uma rajada de Kai que Lloyd só tinha lido em livros. A garota o nota na hora e corre montanha acima, achando que ele é um inimigo, mas nesse meio tempo, Lloyd usa sua magia de imitação para parecer mais alto e mais velho.
A garota se encanta na hora com a aparência dele e se apresenta como Tal, uma guerreira rank B de outro continente. Ele pergunta se ela sabe a localização de alguma masmorra, e para impressioná-lo, ela concorda em formar um grupo com ele. Eles entram na masmorra, onde ela destrói qualquer monstro que aparece, enquanto Lloyd coleta pedras brilhantes. Algum tempo depois, durante o almoço, Lloyd pergunta se ela usava Kai para ter energia, e ela responde que sim, dizendo que poucos sabem disso. Enquanto ela explicava o que era, ela fica chocada ao ver que Lloyd já começa a tentar copiar a técnica dela só de olhar, e consegue sentir um novo tipo de energia dentro dele, o que o deixa muito feliz. Mais tarde, ela o leva mais fundo na masmorra, onde um lobo monstro pula neles, mas ela usa sua rajada de Kai na hora para matá-lo. Lloyd fica muito impressionado, e eles seguem para o centro da sala para finalmente ver o que tem no baú. Tal diz que não acha que haveria algo extraordinário numa masmorra de baixo nível assim, mas nota que Lloyd tenta usar a respiração Kai o tempo todo, o que a deixa incrivelmente feliz, e ela começa a pensar em se casar com ele. Ela avança feliz para abrir o baú, mas no momento em que tenta levantar a tampa, uma lâmina negra emerge do chão e a teria cortado ao meio se não fosse por Lloyd, que a empurrou, enquanto a lâmina cortava até as rochas atrás deles. Completamente chocados, eles recuam um pouco ao ver um enorme esqueleto se erguendo debaixo do baú do tesouro, pronto para matar qualquer um na área. Lloyd pergunta a Tal, que diabos de monstro é esse? E o coração de Tal afunda ao perceber que é um Leak. Ela se vira na hora para Lloyd pedindo desculpas, enquanto usa uma técnica Kai para arremessá-lo para fora da câmara. O Leak usa suas lâminas mágicas na hora e começa a atacar Tal, que apenas desvia e pula antes de chutar uma das lâminas, percebendo o quão poderoso esse Leak é. Ela não entende por que um monstro tão forte, que até aventureiros rank A teriam dificuldade, estaria numa masmorra de baixo nível. Ela decide manter o Leak distraído para que Lloyd, pelo menos, possa escapar da masmorra em segurança. Enquanto isso, Lloyd ainda está no ar, sendo arremessado, e se pergunta por que Tal fez isso. Ele usa sua habilidade de barreira para desacelerar, esmagando sem querer outros dois monstros menores. Ele olha para a mão e tenta falar com Grimm, só para perceber que algo deu errado, e, exausto, Grimm diz a Lloyd para voltar para casa o mais rápido possível. De volta à sala do chefe, Tal de alguma forma consegue destruir e bloquear todos os ataques do Leak, mas se feriu gravemente no processo. Ela percebe que se continuar assim, não tem como sobreviver. Ela tenta recuar devagar, pensando que Lloyd já deve ter escapado, quando, para sua surpresa total, o Leak fala e diz a Tal que a magia Ti parece ser uma das formas mais baixas de magia, e afirma que uma vez ele derrotou e comeu um usuário de magia Ti, e o gosto era horrível. Segundo ele, se comer alguém, ganha seu conhecimento e habilidades, mas diz a Tal que ela é tão fraca que ele nem quer comê-la. Mas pergunta sobre Lloyd, afirmando que havia algo diferente nele, pois seu tempo de reação foi insanamente bom, ele viu o ataque surpresa. Ela diz que o homem se chamava Lloyd, e mesmo que todos neste continente racista desprezem as técnicas Kai, ele as achou fascinantes e quis aprendê-las. Em seguida, ela respira fundo e começa a atacar o monstro, enquanto ele se esconde atrás da barreira, zombando dela, dizendo que seus ataques fracos nunca quebrarão seu escudo. Ela continua a atacar, desferindo uma saraivada de golpes, enquanto pensa em como tem se esforçado pra caramba e treinado todo santo dia desde os 5 anos para chegar onde está. Ela se esforça uma última vez e rompe a barreira, só para descobrir que o Leak sumiu. Ela cai no chão de exaustão, enquanto o Leak fala por trás, dizendo que a força dela é ainda mais fraca que a magia de um único dedo dele, tornando-a uma inimiga muito chata de lutar. Ele afirma que ela desperdiçou o tempo dele e atira um fragmento mágico enorme nela, bem quando ele pensou que tudo tinha acabado. Seu fragmento se estilhaça em 100 pedaços. Acontece que Lloyd chegou no último momento e salvou a vida de Tal com sua barreira. Ele diz a ela que ela se saiu muito bem, afirmando que ele vai assumir daqui e acabar com esse monstro. Tal fica confusa e olha para Lloyd só para ver um olhar insano no rosto dele. Enquanto ele coça para lutar, o Leak começa a entoar um feitiço, mas antes que pudesse atacar, Lloyd usa uma técnica Kai para correr rápido por trás do Leak. O Leak fica chocado com a velocidade dele, enquanto Lloyd respira fundo e se pendura de cabeça para baixo nas rochas, protegendo-se com suas barreiras, enquanto o Leak tenta ataque após ataque só para falhar sempre.
Lloyd ignora os ataques do Leak e pensa no que Tal o ensinou sobre o Kai até agora, enquanto respira fundo e começa a correr pela caverna, enquanto o Leak continua a atacá-lo para tentar quebrar sua barreira. Lloyd percebe que sua barreira está bloqueando o fluxo de ar, então decide quebrá-la. Isso pega o Leak de surpresa, que imediatamente dispara uma saraivada de ataques mágicos contra ele, na esperança de acabar logo com a briga. Mas Lloyd se agarra a uma rocha e salta, desviando dos ataques um por um, fazendo parkour pela caverna inteira. Ele finalmente pega o jeito da coisa e funde seu Kai com sua mana para criar um ataque mágico incrivelmente poderoso. Ele desvia de mais alguns ataques antes de lançar o ataque mágico ao seu redor para destruir todos os ataques do Leak, pegando Tal e o monstro de surpresa. Mas Lloyd não tinha terminado ainda, não. Ele cria mais algumas lâminas mágicas afiadíssimas e começa a dispará-las contra o Leak, que tenta bloquear os ataques, mas é forçado a gastar mana demais apenas para contra-atacar os golpes incrivelmente fortes de Lloyd. O Leak fica pasmo sem acreditar no que vê, já que Lloyd está atacando rápido demais, e ao fundir sua magia com as técnicas Kai, ele superou os poderes do próprio Leak. O monstro é cortado no rosto, o que dá confiança a Lloyd, que começa a afinar e amola ainda mais suas lâminas, forçando o Leak a se proteger dentro de sua barreira mágica. Mas, para a surpresa de todos, as lâminas mágicas incrivelmente fortes de Lloyd atravessam a barreira e o Leak, destruindo-o de uma vez por todas. Depois disso, eles vasculham o baú do tesouro, mas só encontram uma faca velha lá dentro, da qual Tal não dá a mínima, tipo zero interesse. Lloyd pergunta se pode ficar com ela, e ela concorda, mas logo a masmorra inteira começa a tremer, deixando-o chocado. Ela explica que isso é normal, e que toda vez que o tesouro de uma masmorra é saqueado, a caverna desaba e a masmorra desaparece para sempre. Eles conseguem escapar em segurança, enquanto Lloyd observa a entrada da masmorra se fechando, completamente fascinado. Lloyd de repente se lembra que Grimm precisa dele, e diz a Tal que precisa ir embora, agradecendo por tê-lo guiado pela masmorra. Tal grita pra ele lá de trás, dizendo que o feitiço final que ele usou é conhecido como Lâmina Kai e que nem mesmo ela conseguiu usá-lo ainda, mas promete que vai ficar mais forte e aprender a usar todas as técnicas Kai. Lloyd diz que logo aprenderá mais técnicas com ela e dispara pelo céu imediatamente. Ele voa pela paisagem o mais rápido que pode e entra em seu quarto secretamente, apenas para encontrar Grimm no chão, cheio de ferimentos pelo corpo. Acontece que Silpha queria treiná-lo, mas percebeu que ele estava bem mais fraco que antes, então ela decidiu treiná-lo o dia inteiro, o que esgotou completamente as energias de Grimm, mesmo ele sendo um demônio. Mais tarde naquele dia, ele mostra a Grimm a faca que encontrou nas masmorras, dizendo que ela parecia estar encantada por alguns feitiços. Ele imediatamente pega um pouco de água e usa uma magia especial para raspar lentamente todos os encantamentos mágicos presentes na faca. Grimm diz que encantamentos mágicos são bem raros e difíceis de fazer, mas Lloyd decide aprender a encantar armas por conta própria, e purifica a água que continha o encantamento para perceber que precisava de óleo, prata e algumas armas para praticar. Ele pede um pouco de prata ao pai, que fica muito feliz em ceder, mas Silpha diz a Lloyd que lhe dará um pouco de óleo, só se ele conseguir acertar um golpe nela. Eles começam a treinar, e Lloyd se esforça para igualar as habilidades de Silpha, chegando a usar sua técnica de aceleração para surgir atrás dela antes de tentar desferir um ataque. Silpha desvia. Lloyd imediatamente usa um feitiço de terra para criar algumas barreiras, mas ela desvia também e esmaga as pedras, derrotando e pegando Lloyd em seus braços. Mesmo tendo perdido a luta, ela ainda lhe dá o óleo, pois está feliz que ele não se saiu tão mal quanto no outro dia. Grimm e Lloyd vão para sua masmorra secreta e derretem todas as moedas de prata antes de usar o óleo para imbuir magia nelas, criando uma solução que pode ajudá-los no encantamento. A última coisa que eles precisam são armas. Então ele vai até seu irmão mais velho, Albert, e conta que quer praticar encantamento e precisa de algumas armas. Albert imediatamente manda seu guarda lhe dar algumas armas, e os guardas colocam no chão todas as armas que tinham. Enquanto todos choram, pensando que suas armas estão perdidas para sempre, porque encantar é super difícil e uma criança de 10 anos jamais conseguiria. Lloyd e Grimm levam as armas para as masmorras, onde começam a aplicar os encantamentos nelas, mas o aço não é forte o suficiente e se quebra em centenas de pedaços.
Lloyd não aceita a derrota, porém, e continua tentando, quebrando várias armas, sendo ajudado por Grimm e seu clone que lhe traz chá. Finalmente, ele retorna a Albert, relatando que, das 120 espadas que pegou, conseguiu encantar com sucesso 50 espadas, enquanto o resto quebrou. Albert fica mais do que surpreso, já que até mesmo os encantadores de Rank A têm uma taxa de sucesso de apenas 10%, enquanto Lloyd pensa em como ele tecnicamente encantou 80 lâminas, mas tentou adicionar mais alguns feitiços e elas quebraram, deixando apenas 50 espadas que não podem mais ser encantadas. Os cavaleiros acham que ele está mentindo sobre os encantamentos, e um deles coloca sua espada de volta na bainha, mas a bainha se parte ao meio num instante. Albert fica realmente impressionado e pergunta a Lloyd se ele gostaria de ir em uma expedição de caça a monstros com ele, e Lloyd concorda feliz. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever para a próxima parte. Na manhã seguinte, Albert e sua comitiva partem do castelo em uma carruagem, enquanto Lloyd dorme tranquilamente lá dentro. Eles viajam por belas fazendas e o doce cheiro de trigo finalmente o acorda, enquanto ele verifica Grimm, que também estava de boa. Pouco depois, Albert finalmente aponta para a entrada da floresta, o que deixa Lloyd super animado, e ele pergunta a Silpha se podem encontrar monstros por perto. Ela responde calmamente que a maioria dos monstros é encontrada perto do lago, e não na floresta, antes de perguntar se ele está gostando do passeio. Lloyd parece bem feliz, pois não tem muitas chances de passear fora do castelo com facilidade. E ele também está animado para ver como suas espadas encantadas se sairão. De repente, Silpha desembainha sua espada, assustando Albert, que pensou ter dito algo errado, mas Silpha afirma que há monstros por perto. Bem na hora, um bando de monstros conhecidos como kobolds emerge da floresta e cerca a carruagem de Lloyd. Silpha salta imediatamente, enquanto os cavaleiros formam uma parede protetora ao redor dos príncipes. Lloyd finge surpresa com o ataque, mas Grimm afirma que ele sabia da presença desses monstros desde que entraram na floresta. Acontece que Lloyd tem tentado usar a detecção espectral, que é uma técnica Kai que ele aprendeu recentemente e que o permite saber a localização de quaisquer inimigos que possam querer atacar. Grimm fica muito impressionado com isso, já que é para ser uma técnica muito difícil, mas Lloyd já conseguiu usá-la continuamente nas últimas 24 horas. Os kobolds e os cavaleiros se chocam, mas para a surpresa deles, a espada corta facilmente a armadura do monstro como manteiga. Isso assusta os cavaleiros também, que nunca usaram uma espada tão afiada antes, e mesmo depois de derrubar a maioria dos monstros, eles ficaram tensos com o fato de poderem se cortar. Albert começa a elogiar Lloyd por encantar as espadas tão perfeitamente que nem mesmo os encantadores de Rank A se comparam a ele, enquanto Silpha também o elogia, de pé no topo de uma montanha feita de cadáveres de monstros. Embora Lloyd nunca tenha encantado a espada dela, de repente, um kobold desgarrado surge dos arbustos e tenta atacar Lloyd, mas, felizmente, tal aparece do nada e chuta o monstro para longe. Ela começa a procurar por Lloyd, pois sentiu que alguém estava usando magia Kai. Mas como Lloyd está em sua forma de criança, ela não consegue identificar. De repente, o kobold se recupera e tenta atacá-la novamente. Mas Silpha o apunhala imediatamente antes de dizer a tal para se afastar e não tocar em Lloyd com tanta casualidade. Elas estavam prestes a começar uma briga de gatas, mas Albert salva o dia, dizendo a tal que ela poderia acompanhá-los até o lago, se quisesse. Eles chegam à beira do lago enquanto a lua sobe no céu, e Albert agradece a Tal por salvar a vida de Lloyd. Mas ela ainda parece confusa, tentando encontrar os vestígios da magia Kai que sentiu. Lloyd fica aliviado que seu segredo não foi revelado e volta para sua barraca apenas para ser estrangulado por uma Silpha super protetora. Tal acaba testemunhando tudo isso e chama Silpha de esquisita, o que a irrita profundamente. Elas começam a discutir entre si, enquanto os cavaleiros pensam que estão no paraíso, cercando as garotas para observá-las. Lloyd escapa e se afasta, pensando em como isso é ainda mais sufocante do que quando estava no castelo. Albert começa a conversar com Lloyd e diz para ele ter cuidado com as garotas, pois relacionamentos podem ser bem assustadores. Enquanto isso, as garotas percebem os meninos sendo meninos e dão uma surra em todos eles, o que eles provavelmente até gostaram, vai saber. Silpha finalmente veste sua saia, enquanto Tal lhe diz que está ali para reparar a capela que fica no topo da colina. E Silpha diz para ela se apressar e ir logo. Mas Albert a impede e afirma que ela não deveria ir lá em cima à noite, pois poderia ser muito perigoso. Ele diz a ela que deveriam ficar juntos e partir ao amanhecer, quando de repente Lloyd sente algo. Imediatamente há uma enorme explosão quando um monstro gigante aparece do nada, deixando Lloyd super feliz, já que este é o primeiro monstro que ele vê numa floresta. Todos se preparam para a luta, enquanto Lloyd simplesmente se senta numa caixa, e Silpha fica na frente dele para protegê-lo.
O monstro, que se revela um Beowulf, ataca os cavaleiros com uma velocidade surpreendente, o que impressiona Lloyd, mas ele percebe que Grimm parece estar perdido em seus pensamentos. O Beowulf persegue um dos cavaleiros, que é salvo por Tal, que usa seu golpe Kai especial para derrubá-lo. Isso não é suficiente, porém, já que o Beowulf se levanta e ataca novamente enquanto Tal desvia. Albert finalmente se aproxima e desembainha sua espada antes de começar a entoar um feitiço. A espada começa a flutuar atrás dele, enquanto ele extrai todo o poder mágico dela e atira uma bola de fogo no monstro. O feitiço literalmente churrasqueia a fera, enquanto todos observam maravilhados a força do herdeiro do trono. E os cavaleiros começam a celebrar e gritar o nome de Albert, afirmando que a magia dele é a mais forte. Albert lhes diz que seus feitiços geralmente não são tão poderosos, mas que por causa dos encantamentos de Lloyd, sua magia também foi impulsionada. Enquanto os cavaleiros e Albert pensam que a luta acabou, Grimm chama Lloyd e diz que acabou de se lembrar que a capela no topo da colina foi usada para prender um demônio bem forte há muito tempo. Antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta, porém, o monstro aparentemente morto se levanta mais uma vez, surpreendendo cada pessoa na área, e literalmente diante de seus olhos, uma enorme horda de monstros aparece ao redor deles. De repente, uma mão sai da boca do lobisomem, e um demônio surge dele, apresentando-se como Paz e prometendo que matará cada pessoa presente ali. Os monstros atacam imediatamente Albert e sua comitiva, que tentam resistir, mas para a surpresa deles, seus ataques são bem inúteis, porque as feras se regeneram imediatamente. Tal chuta um dos monstros para longe e diz a Albert que a situação está saindo do controle, já que não conseguem derrotar tantos monstros sozinhos. Os cavaleiros tentam se juntar para atacar os monstros, mas é tudo em vão, pois eles simplesmente se regeneram após cada ataque. Silpha diz a Lloyd para se esconder atrás dos barris, e ele segue suas instruções antes de perguntar a Grimm se ele conhece esse monstro. Grimm responde que, embora não conheça Paz pessoalmente, ele tem certeza de que foi o demônio que foi aprisionado na capela da colina. Ele explica ainda que Paz parece estar usando sua mana para controlar todas as outras feras como marionetes e está usando sua mana para curar qualquer dano infligido a elas. Lloyd ouve maravilhado antes de derrubar Grimm no chão e pergunta se ele poderia ensiná-lo a fazer isso. Grimm fica chocado ao ver que ele quer aprender magia no meio dessa luta gigantesca. Tal tenta resistir e revidar, enquanto Silpha a chama de fraca por não conseguir derrotar monstros tão fracos. Paz parece estar se divertindo muito, percebendo que está vencendo a batalha, já que essas pessoas não sabem como lidar com tantos monstros de uma vez. Infelizmente, ele comete um grande erro ao zombar de Lloyd, chamando-o de criança inútil que precisa de babá para protegê-lo. Isso irrita Silpha de verdade, que pergunta a Lloyd se ela poderia deixá-lo por um momento. Lloyd não se importa muito, pois está ocupado aprendendo a controlar a mana. De repente, todos sentem uma onda de pavor. Ao perceberem que Silpha parece estar falando sério agora, ela pega sua espada e caminha em direção a Paz sem medo, que zomba dela ainda mais. Mas Silpha o chama de incel feio, que nunca sentiu o cheiro de uma garota antes. Isso o irrita e ele tenta atacá-la, mas para a surpresa de todos, Silpha não só desvia do ataque, como também decepa todos os 4 membros da fera. Paz fica realmente irritado com isso e começa a usar toda a sua mana para recuperar os membros do lobisomem. Durante esse tempo, Albert percebe que os outros monstros pararam de se regenerar completamente, o que significa que se Silpha continuar causando dano ao corpo principal, eles podem derrotar os monstros menores sem que eles consigam se curar. Enquanto tudo isso acontece, Lloyd está ocupado aprendendo a controlar o fluxo de mana, enquanto Grimm lhe diz que, primeiro, ele deveria tentar moldá-la em algo, depois ele pode tentar colocar alguma cor no objeto e, por último, ele poderia tentar adicionar cheiro ao objeto, mas afirma que isso é coisa de outro nível, bem hardcore. Para sua surpresa, quando ele se vira, Lloyd já criou uma flor feita de mana, com cores diferentes e um cheiro incrível. Eles cheiram a flor como viciados debaixo de uma ponte, enquanto Silpha continua dando um show em Paz e seu Beowulf. Enquanto ela os derruba no chão mais uma vez, ela pede ao cavaleiro ao lado dela para lhe dar sua espada por um momento, e ele concorda imediatamente. Enquanto Paz está confuso sobre quem é essa empregada, já que ela literalmente não tem falhas em suas defesas, ele não entende por que uma espadachim tão forte quer ser apenas uma babá para uma criança inútil, mas para Silpha, Lloyd é tudo para ela. Enquanto ela admira a espada que foi encantada por ele, Paz decide jogar uns joguinhos mentais com ela e começa a rir, afirmando que se interessou pela criança que ela está se esforçando tanto para proteger. Ele promete a ela que o despedaçará pedaço por pedaço, e então examinará cada parte quebrada do garoto antes de queimar os pedaços, já que provavelmente não serão nada de extraordinário de qualquer forma.
ele começa a correr em círculos ao redor de Silpha, tentando confundi-la e provocá-la. E parece estar funcionando, pois ela fica furiosa de raiva. Paz aproveita este momento e salta para atacar, pensando que finalmente quebrou suas defesas, já que até os humanos mais fortes são estúpidos e podem ser facilmente provocados, e depois disso é fácil matá-los. Para sua surpresa, porém, Silpha aparece na frente dele, dentro da boca da fera, e pergunta com quem diabos ele pensa que está lutando. Paz fica tão chocado que nem sabe o que dizer, enquanto Silpha empurra sua espada pela boca da fera e a parte ao meio antes de saltar no ar. Contra a lua, ela mergulha de volta mais uma vez e decapita o Beowulf, revelando o demônio lá dentro, que perde completamente a compostura e tenta atacar. Mas Silpha está um passo à frente. Ela salta da cabeça da fera e apunhala o demônio no olho e na boca antes de fatiar completamente o corpo do lobisomem em pequenos pedaços. Jogando Paz para fora, completamente nu, ela desfere outro golpe sólido que corta Paz por todo o corpo, enquanto ele é arremessado ao chão, chocando cada pessoa ao redor, que treme de medo, pois nunca viram Silpha tão furiosa. Até Lloyd fica surpreso ao ver a verdadeira força de Silpha e percebe que nem mesmo ele conseguiria derrotá-la se ela usasse toda a sua força. Silpha, porém, tem apenas um alvo enquanto se move lentamente em direção ao Paz incapacitado, dizendo a ele para se preparar para sentir o toque frio da espada encantada pelo garoto que ele ameaçou matar. Silpha diz ao demônio para simplesmente se render, pois não há como ela deixá-lo viver. Mas para a surpresa dela, Paz simplesmente sorri e começa a expelir um estranho gás rosa pela boca. Isso parece aumentar a regeneração dos monstros, que mais uma vez tentam atacar Silpha por trás, mas Albert e Tal atingem os monstros com um poderoso golpe cada, salvando Silpha de ser emboscada. Albert comanda as tropas para formar uma linha defensiva ao redor de Silpha e garantir que nenhum monstro passe, para que ela possa lidar com Paz, mas de repente a fumaça negra os alcança e de repente eles começam a perder a consciência, sentindo uma pressão terrível e caindo no chão. Tal percebe que isso não é bom, enquanto até alguém tão forte quanto Silpha não consegue lidar com esse gás demoníaco e cai de joelhos. Paz se levanta e estica suas asas, falando sobre como já faz mais de um século desde que ele rompeu o santuário que o selava. E desde então, ele estava coletando monstros que Silpha fatiou como se não fossem nada. Isso o irrita e ele a atinge direto no rosto, arremessando-a para o mar. Albert tenta chamá-la e ajudar, mas seu corpo não consegue gerar nenhuma força. O demônio voa e afirma que quem inala o gás demoníaco perde toda a força e simplesmente desmaia, o que lhe dá tempo de sobra para matá-los como bem entender. Silpha, porém, não é de ser vencida tão facilmente, e diz a ele que o gás dele fede, o que o irrita, e ele tenta acabar com ela com um chute. Felizmente, Tal chega bem a tempo e bloqueia o chute, salvando a vida de Silpha, enquanto o demônio parece confuso sobre como Tal ainda não está inconsciente. Tal pergunta a Silpha se ela consegue se levantar, mas Silpha diz para ela cuidar da própria vida, pois pode lidar com isso sozinha. Tal grita com ela por mentir, já que ela mal consegue mover o corpo, mas Silpha a interrompe e diz para ela correr até Lloyd e garantir que ele esteja seguro, antes de cair inconsciente na água. Paz elogia a força de Silpha, afirmando que ela deve ser uma das lutadoras mais fortes vivas, porque ela conseguiu suportar tanto de sua fumaça mágica escura, e ainda assim o desafiou por tanto tempo. De repente, ele aparece atrás dela e, com uma cara assustadora, pergunta por que diabos ela ainda não foi afetada pela fumaça. Ela tenta chutá-lo para longe, mas ele desvia do golpe e imediatamente usa seus tentáculos para agarrar a perna dela antes de lhe dar um choque elétrico. Ele a segura de cabeça para baixo. Ao perceber que ela está usando alguma técnica de respiração estranha que a ajuda a resistir à sua fumaça, ele pergunta por que diabos ela não fugiu quando teve a chance. Tal, que acredita no privilégio da beleza, imediatamente o acerta com uma cotovelada no rosto, tipo Alex Pereira, afirmando que jamais seria escrava de alguém tão feio quanto ele. Ela salta e então usa um de seus feitiços mais poderosos, que cria um impulso tão forte que ele é arremessado na água. Ela percebe que pode ter sido um erro, porque precisa recuperar o fôlego antes que ele contra-ataque, mas infelizmente um dos monstros cão a ataca por trás e tenta engoli-la. Ela de alguma forma consegue manter as mandíbulas abertas ao perceber que os monstros já se regeneraram. O demônio acorda e diz a ela que toda a sua comitiva não passava de lixo, e que ela é a única pessoa de interesse, junto com a espadachim. Então ele levará as duas com ele. Imediatamente, ele libera sua fumaça mágica em toda a sua glória, ordenando que ela se renda e se torne sua serva, mas para sua surpresa, a garota consegue manter a sanidade e revela que sente a presença de seu príncipe encantado por perto, o que lhe dá coragem e força.
Paz ordena ao cão que a engula e o monstro a devora viva. Ele olha em volta percebendo que a batalha foi vencida e agora é hora de acertar as contas. Ele retira o corpo inconsciente de Silpha da água, alegando que ela matou muitos de seus lacaios e terá que pagar por isso, tornando-se sua própria serva. Ele afirma que a preencherá com sua fumaça mágica e a fará servi-lo como sua assistente até o dia de sua morte. Enquanto isso, Lloyd, ainda brincando ao fundo, pergunta como ele conseguiu controlar os monstros. Paz se vangloria de ter matado os pais desses monstros quando ainda eram filhotes e de ter usado sua fumaça mágica para controlar seus corpos e fazê-los segui-lo. De repente, ele se lembra que não deveria haver ninguém consciente o suficiente para falar, o que o assusta, e ele se vira para ver Lloyd brincando com um dos cães-lobos. Ele pergunta a Lloyd como ele se move através de sua fumaça com tanta facilidade e sem nenhum dano. De repente, Paz também percebe que Grim é um demônio e pergunta se ele está protegendo o garotinho, começando a zombar dele por ter caído tão baixo como o demônio a ponto de virar babá. Isso irrita Grim profundamente, mas ele sabe que Paz não vai ver a luz do dia de qualquer forma. Então ele engole sua raiva e diz que ia lhe dar um conselho, de demônio para demônio, mas agora tudo o que ele quer é vê-lo morrer de dor. Paz ri disso e envia seus cães demoníacos para despedaçar o garoto. Lloyd parece bem feliz com isso, pois lhe dará a chance de testar sua magia de transmutação de mana recém-aprendida. Grim avisa que ele terá que usar uma boa quantidade de mana para isso, mas isso não importa para Lloyd, que começa a ajustar sua saída de mana, e a usa para criar um leito de flores quente e suave. Isso liberta os monstros do controle dos demônios e os faz lembrar do calor que sentiam com suas famílias, e de como Paz matou seus pais. Paz fica mais que perplexo ao ver Lloyd cercado por seus cães monstro, acariciando todos eles. Lloyd então se aproxima de um dos cães e pede para ele cuspir o que comeu. O cão imediatamente cospe uma tal inconsciente de sua boca e a deita no chão. Paz tenta recuperar o controle e lança uma carga de fumaça mágica, mas Grim o avisa que não será mais suficiente, pois esses monstros estão crescidos e furiosos. Todos os cães-lobos atacam Paz com uma velocidade incrível e começam a despedaçá-lo com suas técnicas de caça em matilha. Lloyd fica bastante intrigado com a estratégia deles, enquanto todos avançam para dilacerar as partes de Paz, chocando-as umas contra as outras antes de jogá-las na água. Ele fica tão furioso por não seguirem suas ordens que desce e começa a chutar um deles no corpo, gritando por não obedecerem, prometendo matar o resto de sua família assim que terminar com esse garoto. Enquanto Lloyd observa Paz enlouquecer de raiva e seu corpo começar a vazar mana por todo lado. Lloyd se pergunta por que os demônios não morrem, o que força os magos a selá-los com um truque ou outro. Paz, por outro lado, começa a estender sua mana avassaladora, matando completamente todas as flores criadas por Lloyd, que chega à conclusão de que talvez o mago não tivesse magia forte o suficiente para matar um demônio. De repente, toda a área escurece enquanto Lloyd usa sua expansão de domínio, fazendo Paz ficar parado como um idiota, paralisado de medo. Grim finalmente revela a Paz porque sua fumaça mágica nunca teve efeito em Lloyd e afirma que a mana de Lloyd é tão incrivelmente alta que não havia como a minúscula reserva de mana de Paz pudesse superá-lo. Enquanto isso, Lloyd fica animado para testar todos os novos feitiços que queria usar. Paz percebe que a mana do garoto é demais e começa a suar frio. Quando Lloyd tenta prendê-lo em um escudo, mas ele mal consegue escapar, isso confunde Paz a princípio, mas ele logo percebe que para Lloyd isso nem é uma luta, e ele está apenas se divertindo, querendo prendê-lo numa jaula como um animal de laboratório para experimentar sua magia poderosa nele. Ele começa a fugir da área o mais rápido possível, enquanto Lloyd continua criando barreiras, jogando o demônio de um lado para o outro como uma bola de pinball. Ele então se vira para Grim e pede ajuda para prender o demônio, e Grim obedece. Depois disso, eles conseguem colocar o dobro de barreiras na metade do tempo, e até Paz percebe que é demais, tenta fugir, mas acaba sendo pego. O demônio tenta fugir, mas a barreira é muito forte, e ele fica preso lá dentro, o que o faz começar a implorar por sua vida, prometendo a Lloyd uma posição muito alta em sua corte assim que se tornar o rei deste mundo. Mas Lloyd não se importa com nada disso, e junto com Grim, começa a compilar um monte de feitiços. Ele combina feitiços de todos os elementos, multiplica-os por 100 e os implanta com o triplo da intensidade, bombardeando completamente o demônio dentro da barreira por 30 minutos seguidos, só para ver o quanto ele aguentava. Depois de observar por um tempo, ele finalmente liberta o demônio da barreira, que parece completamente murcho e meio morto, parado no ar. O demônio começa a virar cinzas enquanto Lloyd percebe que todos estão começando a acordar, então ele foge imediatamente para evitar qualquer suspeita.
Ele encontra Albert e quando Albert pergunta o que aconteceu com o demônio, Lloyd mente, dizendo que um mago incrível chamado Robert o matou e fugiu. Alguns dias depois, Albert e seu grupo retornam ao reino com grande alarde, onde são apresentados ao rei, que os elogia por terem conseguido se defender contra um demônio tão incrivelmente poderoso. Albert afirma que havia mais duas pessoas, Tal e o misterioso mago Robert. Tal queria encontrar Robert, então entrou na floresta e não voltou. O rei parece feliz e diz a Albert que ele está se saindo bem como segundo príncipe e tem grandes chances de se tornar o próximo rei. Mas Albert afirma que Lloyd foi o mais útil, pois sem suas armas encantadas, eles nunca teriam conseguido nada. Para a surpresa de todos, ele então pede ao rei que inclua Lloyd na corrida para se tornar o novo rei, e o rei aceita. Eles correm até ele e o abraçam até ele ficar todo esfarrapado. Mais tarde, Lloyd, Silpha e Shiro voltam para casa, e Silpha quer que ele treine com ela imediatamente. Lloyd não quer, e então de repente, Albert vem em seu socorro. Ele afirma que precisa conversar com seu irmão mais novo sobre algo, mas Silpha não quer que ele o faça. Ela não consegue desobedecer Albert no final, e ele diz a Lloyd que quer que ele conheça alguém. Esse alguém é o quarto príncipe Diane, e Lloyd fica um pouco surpreso ao vê-lo. Eles visitam a oficina de ferreiro de Diane, que fica no meio de um pequeno lago, onde ele quer conversar com Lloyd sobre os encantamentos de espada que ele fez antes. Diane bate na mesa com seu martelo, dizendo que não acredita de verdade que um garoto como ele pudesse fazer aquilo, e é por isso que ele quer vê-lo em ação. Lloyd está nervoso, e Albert lhe diz que desde os 10 anos, Diane tem aprendido a arte da forja e se interessa por encantamentos. Ele fica constrangido ao ouvir o comentário e diz a Lloyd para começar a trabalhar imediatamente. Lloyd pega a espada que lhe foi dada e começa a inscrever os encantamentos nela sob o olhar atento de Diane. Ele termina os encantamentos rapidamente, e Diane fica completamente pasmo com o que vê. Lloyd não só foi muito mais rápido e preciso do que os mestres encantadores que ele já conheceu, como também colocou mais feitiços na espada do que seria humanamente possível. Diane fica impressionado com a habilidade de seu irmão e aceita Lloyd como um verdadeiro gênio. Ele o levanta dizendo que com a ajuda de Lloyd, ele pode realizar seu sonho de criar a espada mágica definitiva. Lloyd fica curioso e Diane explica que uma espada mágica é formada quando o aço quente é encantado durante o processo de forja. Isso torna a espada ainda mais poderosa. E um ferreiro e um encantador habilidosos devem trabalhar juntos para criar algo assim. Diane diz que não tem talento para magia e entende como se sentem as outras pessoas que não possuem magia. É por isso que ele quer criar espadas mágicas, para que todos possam usar feitiços mágicos apenas balançando suas espadas. Lloyd não se importa com o sonho de seu irmão, mas está interessado no processo de produção e concorda alegremente em ajudá-lo. Eles começam a trabalhar logo, e Lloyd veste o uniforme de aprendiz fanboy. Diane diz que eles criarão uma espada com magia de bola de fogo armazenada nela, e Lloyd sugere colocar uma magia de fogo de alto nível ali. Diane diz que não vai funcionar porque o feitiço de alto nível tem 14 partes, e uma espada mágica pode conter no máximo 5. Isso não é problema para Lloyd, e ele comprime o feitiço de alto nível em apenas 2 partes. Ele cria o encantamento e o coloca na laje de aço em brasa, que se estilhaça sob o peso do feitiço complexo. Lloyd decide simplificar o feitiço e cria mais encantamentos. Diane de repente nota Silpha e Shiro os observando de fora e os convida para ajudar. Os novos encantamentos que Lloyd cria são um pouco mais estáveis, mas enquanto Diane tenta dobrar e moldar a espada, a massa de aço fundido se quebra novamente. Lloyd se sente culpado por desperdiçar o tempo e os esforços de todos, e se pergunta por que o feitiço não está funcionando, mesmo depois de simplificá-lo tanto. Grimm salta da pelagem de Shiro e nota Lloyd tenso. E então ele de repente avista o líquido de encantamento que está sendo usado. Diane está dizendo a Lloyd para não desanimar, pois eles definitivamente terão sucesso. Quando Grimm se aproxima e revela que a tinta de encantamento é de péssima qualidade, até Diane admite que a comprou por ser barata, e Lloyd não fica nada feliz com isso. Ele usa o feitiço de purificação na essência para ver seus constituintes e descobre que a quantidade de núcleo de monstro nela é muito pequena, insuficiente para criar uma espada mágica. Diane também não tem nenhum núcleo de monstro por perto, e Lloyd pensa que nesse caso ele deve limpar uma masmorra para obtê-lo. Silpha estava pensando o mesmo e sugere que eles deveriam ir caçar em masmorras. Lloyd fica constrangido e tenta encobrir seu passado, dizendo que um príncipe como ele não pode ir a uma masmorra. No entanto, Silpha revela que já pediu permissão ao rei, que acredita que deixar Lloyd explorar o mundo ajudará a desenvolver seu caráter.
No dia seguinte, eles vão para a Guilda dos Aventureiros, e Lloyd fica maravilhado ao vê-la. A recepcionista Caterina os recebe e lhes entrega a papelada para preencher caso queiram se registrar como aventureiros. Alguns dias depois, Lloyd ensinou com sucesso a Shiro alguns truques, como apertar a pata e ficar em pé nas patas traseiras. Silpha aplaude, mas Lloyd não está satisfeito, pois Shiro ainda tem dificuldade em seguir comandos complexos, como mudar o tom do latido, girar 3 vezes e depois deitar de costas. Ele afirma que tentou colocar comandos em sua mana e os enviou para a bola de pelos gigante, mas ela não entende o que esses comandos significam para começo de conversa, então ela fica confusa. Silpha sugere que ele converse com alguém especialista em domar monstros, e ambos percebem quem devem procurar para isso. A pessoa que pode ajudá-los a controlar Shiro é a princesa Elisa, que vive em sua torre-jardim, cheia de todo tipo de criaturas vivendo em harmonia. Grimm fica chocado ao ver a torre-jardim e pergunta a Lloyd: quem é essa garota chamada Eliza, que consegue controlar todas essas criaturas de uma vez? Lloyd responde que Eliza é a 6ª princesa e sua irmã mais velha, que ama todos os tipos de animais. De repente, Eliza aparece e pula em Lloyd, rolando enquanto o abraça. Lloyd pede para ela ir com calma, mas então ela de repente o beija e o deixa sem sentidos. Silpha entra em pânico ao ver isso, e se prepara para reanimá-lo com um beijo. Nesse momento, a criada de Elisa, Heiras, vem repreendê-la, e ela responde que não conseguiu se conter porque seu irmão é muito fofo. Quando todos se acalmam, Lloyd diz a ela que veio buscar sua ajuda com o lobo-urso que ele adotou recentemente. Elisa abraça Shiro, e Silpha diz a ele que eles deveriam voltar agora, porque não parece que Elisa possa ajudá-los. No entanto, Lloyd quer dar uma chance a ela. Ele pede a Eliza para mostrar um de seus monstros a eles, e ela responde que já invocou um. De repente, um monstro alto e deslumbrante aparece, carregando uma tiara, e ela o apresenta como Leru, um Fenrir menor, uma espécie avançada relacionada aos lobos-feras. Lloyd fica impressionado porque não conseguiu sentir o monstro se aproximando. E o que é ainda mais chocante é que ele roubou a tiara de Silpha, sem que ela percebesse. Além disso, nenhum deles viu Elisa dar qualquer comando. E agora Lloyd está intrigado. Ele imediatamente pede a Eliza para ensiná-lo como ela conseguia se comunicar com seu monstro, sem mostrar nenhum sinal. Elisa diz que o mais importante para se comunicar com qualquer animal é o amor. E essa resposta deixa todos um tanto perplexos. Elisa diz que se alguém tem amor, pode entender qualquer monstro, e então de repente todos os seus animais de estimação a cercam. A criada Ares se desculpa com Lloyd, dizendo que Eliza é um gênio com um whiz divino quando se trata de animais, e ninguém pode aprender nada com ela. A princesa não fica feliz em ouvir isso, e afirma que qualquer um pode fazer o que ela faz com amor suficiente no coração. Ela diz que basta sentir e liberar seus sentimentos. Esse foi um comando para seus animais de estimação importunarem Silpha e Ares, e as criaturas rasgam suas roupas. Silpha fica constrangida e pede a Lloyd para voltarem, porque comandar criaturas com amor é algo completamente abstrato e absurdo. No entanto, Lloyd já começou a dominar a arte de amar criaturas, e algumas delas estão se agarrando a ele. Silpha fica chocada, mas então percebe que se Lloyd começou a mostrar interesse em amor, talvez haja esperança para ela se aproximar dele. Ela o imagina pulando em seu colo e pedindo para ela ensiná-lo mais sobre o amor. Enquanto isso, Lloyd percebe o erro que estava cometendo. Ele estava dando ordens a Shiro, mas sua irmã não estava ordenando seus animais de estimação, e sim compartilhando sua vontade com eles. Quando Elisa comandou as criaturas antes, Lloyd sentiu sua mana ser liberada diretamente de sua cabeça para a cabeça delas. Dessa forma, ela podia compartilhar exatamente o que queria deles, e eles executavam perfeitamente. Lloyd foca sua mana, imagina o que quer que Shiro faça, e então envia as imagens diretamente para a mente de Shiro. O lobisomem recebe suas instruções, e de repente corre em círculos ao redor dele, exatamente 3 vezes, antes de pular alto no ar e latir apenas uma vez. Ao pousar no chão, Lloyd estende a mão para bagunçar a pelagem de Shiro, parabenizando-o por executar as instruções perfeitamente. Ares fica chocada ao ver o gênio do 7º príncipe, e Silpha fica um pouco desapontada por seus sonhos não terem se realizado. Elisa, no entanto, fica chateada que Lloyd esteja complicando demais as coisas. Ela afirma que não se trata de vontade ou mana, mas apenas de amar os animais para torná-los seus amigos. Lloyd diz que o amor também é um fator importante, porque sem ele, os animais não ouvirão o humano, e o humano não será capaz de entendê-los. Ele diz que o amor é realmente uma coisa maravilhosa, e todas as 3 garotas ali ficam encantadas com sua fofura.
Seguindo o conselho de Silpha, Lloyd preenche o formulário honestamente, e então a recepcionista lhe entrega a bola de cristal que medirá seu poder e o classificará de acordo. Ele se lembra que usou a bola de cristal em sua vida passada também, e ela fez seu corpo emitir uma fraca luz roxa porque ele não tinha magia. Lloyd tem 90% de certeza de que, se ele deixar a bola de cristal medir seu poder total agora, ela explodirá, e isso atrairá muita atenção indesejada. Então ele comprime sua mana a ponto de ser apenas 1% de suas verdadeiras habilidades, e toca a bola de cristal. Isso mostra que sua magia é de rank A, mas todas as outras habilidades são de rank F. No geral, ele obtém um rank E, e todos os aventureiros no prédio riem dele, porque até os aventureiros mais fracos começam no rank D. No entanto, Catarina fica impressionada porque a magia de Lloyd é de rank A, comparável à de um mago experiente. Ela acredita que ele é o aventureiro mais promissor desde a pessoa chamada Silverblader. Os aventureiros ficam indignados e perguntam à recepcionista como ela ousa comparar um Zé Ninguém como ele ao lendário Silverblader, que dilacerou hordas de monstros como se fossem papel e então desapareceu de repente após se tornar um aventureiro de rank A. Silpha controla sua raiva e pede a Catarina para lhes dar uma missão, para entrar em uma masmorra imediatamente, mas ela informa que eles precisam de pelo menos um aventureiro de rank B para desafiar uma masmorra. Silpha diz que vai se registrar novamente então, e de repente, um homem coloca a mão em seu ombro pedindo para ela largar o garoto e ir com ele. No instante seguinte, Silpha corta metade do bigode dele e todos entram em pânico. Catarina lhes diz que Silpha é a própria Silverblader que eles consideram uma lenda. Os homens surtam ao ouvir isso, e enquanto isso, Catarina avisa Silpha que, se ela se registrar novamente, será rebaixada para o rank C, conforme as políticas da guilda. De repente, Tal chega e com um ar de superioridade diz a Lloyd que se ele precisar de ajuda, ela está ali para ele. Silpha não quer que Lloyd se envolva com Tal e começa a sair. Tal a impede e Silpha pergunta por que ela continua esbarrando neles. Ela pergunta se ela já encontrou seu Robert, e ela fica deprimida ao dizer que não consegue encontrar nenhuma pista sobre ele. Em busca de Robert, Tal tem limpado masmorras em um frenesi e agora se tornou uma aventureira de rank A. Ela de repente agarra Lloyd, gritando que em troca de ajudá-lo, ela quer que ele arranje um encontro com o príncipe Albert. Depois disso, Lloyd olha algumas missões. Enquanto Silpha tenta pegar seu manto de volta de Tal, Lloyd pergunta por que ela não lhe contou sobre seus dias de aventureira, e ela responde que estava agindo como aventureira apenas para se tornar mais forte. No final, ela encontrou alguns inimigos da Guilda dos Assassinos que não conseguiu derrotar, então teve que se aposentar. Logo depois disso, Lloyd e seu grupo entram em uma masmorra aleatória e a limpam com bastante facilidade. Eles recuperam o baú do tesouro, que também é o núcleo da masmorra. Por outro lado, Albert vai verificar Diane e descobre que eles podem retomar o trabalho quando Lloyd retornar em alguns dias. Isso preocupa Albert um pouco porque uma guerra se aproxima rapidamente e ele queria ter o máximo de ajuda possível antes que ela começasse. Diane pede para ele esperar só mais um pouco e então eles poderão produzir espadas mágicas em massa, mas Albert lhe diz que o fato de estarem se dando bem como irmãos já é o suficiente para ele. Ele pede a Diane para não se preocupar com a luta, mas para continuar trabalhando duro, para que as espadas que ele cria possam salvar a vida de seus cidadãos. Diane não fica feliz com isso, mas então ele percebe que Lloyd retornou com sucesso com o núcleo da masmorra. Eles retomam o trabalho felizes, e com a tinta de encantamento de alta qualidade desta vez, Diane consegue criar uma espada mágica. Mais tarde, ele a leva para um teste e a balança para liberar uma poderosa bola de fogo que oblitera completamente o alvo. Diane e Albert ficam boquiabertos porque não esperavam que fosse tão poderosa e não conseguem parar de tremer ao ver a cratera que o ataque deixou para trás. Lloyd também não consegue parar de suar de nervosismo e pensa que deveria pegar mais leve da próxima vez. À noite, Lloyd finalmente relaxa na cama depois de um dia puxado. Shiro e Grimm capotam assim que tocam o chão, e Lloyd os acaricia quando de repente nota algo estranho no jardim. Ele tenta analisar o que é, mas parece um buraco no espaço. Vira-se para ver o que acontece e encontra uma assassina ali, esperando a chance de atacar. Ela se esconde atrás da fonte, de olho no quarto de Lloyd, mas ele surge do nada ao lado dela. A assassina perde a compostura e tenta fugir, mas Lloyd já ergueu sua barreira em volta deles, sem chance de escape. Ele a provoca, perguntando por que invadiu a casa dele e se está pronta para a punição. A humilde assassina joga a capa fora e pede desculpas a Lloyd por usar seu golpe especial. Um cheiro doce e floral é liberado do corpo dela, e Lloyd começa a sentir tontura e dormência ao inalá-lo.
Ele percebe que é veneno, então usa um feitiço de purificação para anular o efeito, mas a assassina intensifica o ataque. Lloyd cai de joelhos por causa do veneno, e ela diz que nada pode purificar o veneno dela. No entanto, Lloyd desvendou o truque dela. A assassina está transmutando a natureza do veneno com magia, para que nenhum feitiço o purifique. Ele sabe que existem pessoas raras no mundo que nascem com um tipo especial de mana. Essas pessoas são frequentemente temidas por suas habilidades naturais perigosas e são chamadas de amaldiçoados. A assassina afirma ser a amaldiçoada do veneno, espalhando-o desde que nasceu. Ela se apresenta como Ren, e a mariposa voando perto dela morre e se desintegra por causa do veneno. Ren então usa o veneno na barreira que Lloyd conjurou. O veneno racha a barreira e Ren a estilhaça com um chute. Ela então diz a Lloyd que ele não tomou uma dose letal do veneno, então ficará apenas indisposto por uns dias. Com isso, ela some do jardim, e Lloyd fica impressionado com as habilidades dela. De repente, Grimm aparece e pergunta se ele está bem. Lloyd revela que está usando um feitiço de alto nível, sopro curativo, para se curar rápido, então não corre perigo algum. Ele troca a camisa dizendo a Grimm que a única razão para deixar a assassina ir foi para rastreá-la até a base. Ele acredita que Ren é membro da guilda dos assassinos que Silpha havia mencionado antes. Lloyd rastreia Ren pela cidade, mesmo ela escondendo a presença com eficiência. Ele sabe que ela rasga um buraco no espaço para se ocultar, mas como ele conhece o truque, localizá-la é bem fácil. Lloyd sai do palácio todo pimpão. Segundos depois, Silpha e Shiro chegam, sentindo o perigo. Já Ren alcança o esconderijo da Guilda dos Assassinos, onde o líder não está feliz por ela ter sido descoberta e não ter matado a testemunha. Ren alega que quem a viu era só um pirralho, e a missão já era um sucesso, pois descobriu informações cruciais sobre a guerra. Ren acha que podem participar da guerra, mas o grandalhão manda ela calar a boca. Ele está puto porque ela age como a verdadeira líder deles que fugiu. Enquanto os dois brigam, a mãezona do grupo nota que tem companhia, e Lloyd decide parar de se esconder, já que alguém o viu. Ele desce do telhado e se mostra. Para a surpresa de Ren, Lloyd se aproxima deles todo serelepe. E os ladrões o reconhecem como o sétimo príncipe que age como criança normal, mas é super poderoso. O grandalhão quer matá-lo para que não vaze informações sobre eles. Ao ouvir isso, Lloyd remove a barreira, dando um ataque cardíaco em Grimm. Mas Lloyd ri, dizendo que seria uma pena se ele não experimentasse as habilidades especiais dos membros da Guilda dos Assassinos. Ele copia as técnicas que aprendeu com Tal e desafia os assassinos. Um homem de cabelo verde o ataca primeiro, mas Lloyd bloqueia. O homem joga a capa para cegá-lo e então o alcança por trás para o próximo ataque. Ele se apoia nas mãos e lança chutes rápidos em Lloyd, que os bloqueia com facilidade. O assassino fica impressionado com as habilidades e faz cambalhotas por todo lado antes de atacar de novo. Lloyd está pronto para se defender, mas o assassino estica e curva a mão como Luffy, acertando-o. O assassino então gira o corpo, apresentando-se como um amaldiçoado Babilônia. Nascido com os poderes da fruta Gamo Gamo, Lloyd fica pasmo ao ver isso, quando de repente o assassino mascarado aparece atrás dele e manda ele afundar. Imediatamente Lloyd se sente super pesado e cai de joelhos sob o próprio peso. O grandalhão careca se aproxima e diz que o mascarado se chama Crow, e tem os mesmos poderes do Inumaki de JJK. Lloyd usa magia de aprimoramento físico para se libertar da fala amaldiçoada de Crow, e evitar o ataque pesado do careca Gawley. No entanto, ele é imediatamente pego por sua verdadeira habilidade: criar um fluido pegajoso transmutando sua mana. Lloyd se esforça para sair da teia grudenta e é forçado a deixar a camisa para trás para se libertar. Enquanto ele está fangirleando pelas habilidades de Crow e Gawley, a assassina mãezona o ataca por trás, mas ele bloqueia as espadas gêmeas dela usando o tecido que pegou de Babilônia. Ele desvia de todos os ataques, então a mãezona apunhala a própria coxa. Surpreendentemente, uma ferida similar aparece na coxa de Lloyd, e a mulher se apresenta como Talia, que pode compartilhar o dano com quem ela vê. Lloyd só consegue sorrir como um bobo, ao entender como os poderes dela funcionam. Ele e Talia caem no chão, e ela o ataca de novo, e ele continua desviando. Os assassinos ficam lado a lado, dizendo a Lloyd que as apresentações acabaram, então podem finalmente dar um fim na vida dele. No entanto, ele está sorrindo como um louco. Ele usa magia de cura para sarar a ferida na hora, e a ferida de Talia também se cura instantaneamente. Ela fica chocada, mas Lloyd se espanta ao ver que os poderes dela funcionam assim também.
Ele fortalece os pedaços de roupa em seus pulsos e os transforma em lâminas. Copia o estilo de luta de Silpha e diz aos assassinos para mostrarem do que são feitos. Gully tem uns flashbacks de PTSD ao ver a imagem de Silpha em Lloyd, mas ele e os amigos não têm tempo para conversar, pois o maluco do Lloyd está avançando contra eles. Todos sentem medo de verdade e desviam na hora. Lloyd mira no homem flexível Babilônia I, que mal desvia do ataque inicial. Ele o ataca de novo e o esmaga no chão, mas Babilônia consegue não sofrer dano real da lâmina usando suas habilidades especiais. De repente, Gully e Crow cercam Lloyd dos dois lados e tentam um ataque combinado. Crow manda ele ser soprado para longe, mas Lloyd se move mais rápido que o som, desviando do ataque e deixando-o atingir o careca. Gully é arremessado para longe e ainda leva a Talia junto. Enquanto Lloyd aparece atrás de Crow para finalizá-lo, ele o atinge com um golpe combinado especial e não o deixa dizer para parar. Lloyd percebe que, até completar uma palavra, ele não pode usar o poder total de sua fala amaldiçoada. Crow está prestes a usar o poder de novo, mas Lloyd o joga no chão, pronto para lutar, e Talia diz para ele parar porque estão grudados. Ele não escuta. E enquanto ele balança o punho, todas as roupas dela são rasgadas. Talia xinga o cabeça dura por isso, e então Lloyd a ataca sem aviso. Ela bloqueia e o avisa para não machucá-la, ou ele também será ferido. Lloyd quer muito aprender na prática, e imediatamente arremessa Talia contra um pilar. Enquanto ela é jogada para trás pelo forte impacto, Lloyd também se dobra para trás e tosse sangue. Enquanto ele comenta que os poderes dela são magníficos, Gully se aproxima por trás e segura as mãos dele, mas Lloyd se desvencilha, e o careca fica segurando apenas suas armas de tecido. Lloyd então usa as técnicas de Tal e manda Gully pelos ares, mesmo ele usando a teia para se proteger. Gully cai bem ao lado de Ren, que desaba no chão, aterrorizada pelo poder inacreditável de Lloyd. Ele se move em direção a ela, pedindo para ver o veneno dela de novo. Mas então Gully de repente defende Ren, dizendo que ela não consegue controlar a mana de veneno, então todos aqui serão pegos se ela usar. Lloyd comenta que nenhum deles parece ter controle decente sobre os poderes, e Gully diz que ele está certo. Ele amaldiçoou os poderes incontroláveis que os deixaram sem escolha a não ser viver como foras da lei amaldiçoados. Ele ataca Lloyd de novo, mas ele desvia rápido e se move para trás dele. Antes de atingi-lo com um Thunder Palm, Ren fica furiosa e ataca Lloyd por matar Gully, mas ele bloqueia o ataque dela. Gully se levanta e diz para ela parar, porque ele não está ferido de jeito nenhum. Pelo contrário, após o último golpe de Lloyd, a mana dele está completamente sob controle. Ninguém consegue acreditar. E Lloyd explica que gravou um feitiço nas costas de Gully para que ele possa controlar a mana direito. Gully chora de alegria, dizendo que seu poder amaldiçoado finalmente sumiu, e Lloyd diz que ele pode usar o poder à vontade agora. Ele então chama o resto dos assassinos e grava um feitiço nos corpos deles também. Crow se emociona às lágrimas depois de falar normalmente após muitos anos. Babilônia e Talia também descobrem que seus poderes não ativam mais por padrão. Talia tenta ativar o poder e puxa as bochechas, o que machuca a Babilônia, provando o ponto de Lloyd de que agora eles podem controlar os poderes. Ren também tem um feitiço em forma de borboleta no ombro, e ela tenta esconder que está feliz com isso. No entanto, quando Gully traz um vestido, ela expressa sua empolgação por poder usar o que quiser agora. Logo todos dão as boas-vindas a Lloyd e a gangue, e até dão a ele algumas roupas da Ren que lhe caem perfeitamente. Ela não está feliz com isso e afirma que ele é inimigo deles, e Grimm começa a discutir com ela. Lloyd não se importa, quer que todos mostrem os poderes mais uma vez. Mas Gully diz que antes disso eles devem se explicar. Lloyd diz que está tudo bem, mas o careca já começou a divagar sobre o passado deles. No entanto, ao saber sobre o líder da Guilda dos Assassinos, Jade, que tem o poder de teletransporte, Lloyd de repente se empolga com a história. Gully diz que Jade tem provavelmente o pior poder de todos, pois pode se teletransportar para qualquer lugar a qualquer momento, sem sua vontade. Apesar disso, ele era o mais alegre entre eles e sugeriu que formassem a Guilda dos Assassinos e pegassem trabalhos sujos demais para a Guilda dos Aventureiros. Ele criou uma moeda com o desenho de um lobo e declarou que, toda vez que completassem uma missão, deixariam essa moeda no local para provar ao mundo suas habilidades e suas intenções de trazer a paz mundial. Ele declarou que um dia não teriam mais que viver nas sombras, e no momento seguinte foi teletransportado sabe-se lá para onde. De tudo isso, Lloyd só está interessado na parte do teletransporte.
E então, de repente, um círculo de teletransporte aparece na frente dele. E de lá sai uma carta com a marca do lobo da Guilda dos Assassinos. Algumas horas depois, Silpha e Shiro chegam ao esconderijo dos assassinos para encontrar Lloyd. Mas não encontram um único humano lá. No entanto, há um bilhete de Lloyd dizendo que ele vai visitar o Lorde de Lot Ost, território inimigo deles, junto com a Guilda dos Assassinos. Assim que a notícia chega a Arthur, ele não para de tremer de medo e ansiedade. Incapaz de processar o que aconteceu, ele pensa que o rei de Lordost deve ter ordenado à Guilda dos Assassinos que sequestrasse Lloyd e quer guerrear contra eles. Diane consegue convencê-lo de que Lloyd não pode ser derrotado tão fácil e que deveriam tentar negociar em paz. No entanto, Silpha mostra as roupas sujas de Lloyd que encontrou na caverna. E ao ver isso, Arthur e Silpha estão prontos para a guerra. Enquanto isso, Lloyd está apenas levando seus novos amigos para Lord Ost para uma missão, alheio aos problemas em casa. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever para a parte 8, e não deixe de conferir este anime novinho em folha sobre um cara solitário que se casa com a paixão de infância e aprende a ser o espião mais forte.